Capítulo 24. Diário fonográfico do Dr. Seward, ditado por Van Helsing. Para Jonathan Harker. Fique com a querida Madame Mina. Vamos prosseguir com a nossa investigação, se é que posso chamá-la assim, pois não se trata mais de investigar, e sim de saber, que procuramos apenas confirmações. Hoje, contudo, você fica e cuida dela. Esta é sua melhor e mais sagrada função. Hoje não haverá sinal dele por aqui. Deixe que eu lhe diga o que nós 4 já sabemos, pois também contei aos outros. Ele, nosso inimigo, foi embora. Voltou para o seu castelo na Transilvânia. Sei disso perfeitamente, como se uma grande mão de fogo tivesse escrito na parede. Ele deve ter se preparado para isso de alguma maneira, e aquela última caixa de terra deveria estar pronta para ser embarcada em algum lugar. Por isso pegou o dinheiro. Por isso fugiu às pressas, para que não o pegássemos antes de anoitecer. Era sua última esperança, a não ser que fosse se esconder no mausoléu da senhorita Lucy, se pensa que ela ainda é como ele e que o deixou aberto para recebê-lo. Mas não havia mais tempo. Quando isso falhou, foi direto para o seu último recurso, que eu poderia chamar de seu último trabalho terreno. Ele é sagaz, muito sagaz. Sabe que aqui a partida para ele acabou. Então decidiu voltar para casa. Há um navio agora voltando pela mesma rota que ele veio, e imagino que tenha embarcado nele. Agora vamos encontrar esse navio e descobrir seu destino. E então, assim que voltarmos, vamos lhe contar tudo. Em seguida, vamos poder consolar você e a pobre Madame Mina com novas esperanças. Pois, se você pensar bem, ainda há uma esperança de que nem tudo esteja perdido. Esta criatura que estamos perseguindo levou centenas de anos para conseguir chegar a Londres. E, no entanto, em um único dia, quando descobrimos onde estava, nós o expulsamos. Ele é finito, embora seja poderoso o suficiente para causar muito mais mal e sofrimento do que nós. Mas somos fortes, cada um com seu propósito, e somos ainda mais fortes juntos. Alivie seu coração, caro esposo da Madame Nina. Esta batalha acabou de começar e, ao final, sairemos vencedores, tão certo como Deus está no céu olhando por seus filhos. Portanto, descanse até retornarmos. Van Helsing. Diário de Jonathan Harker, 4 de outubro. Ao ler para Mina a mensagem de Van Helsing no fonógrafo, a pobrezinha se animou consideravelmente. A própria certeza de que o conde saiu do país lhe confortou. E isso lhe deu forças. Quanto a mim, agora que este horrível perigo não está cara a cara conosco, parece-me quase que impossível acreditar nele. Até mesmo minhas próprias terríveis experiências no Castelo Drácula parecem um sonho há muito esquecido. Aqui no ar frio de outono, sob o sol brilhante. Oh, mas como posso não acreditar? No meio de meus pensamentos, meu olhar pousou sobre a marca vermelha na testa branca da minha pobre amada. Enquanto ela perdurar, não posso deixar de acreditar. E depois a lembrança disso manterá minha fé cristalina. Mina e eu não queremos ficar ociosos. Então, repassamos todos os diários de novo
De alguma forma, apesar de tudo parecer cada vez mais firme, a dor e o medo parecem menores. Há algo parecido com o propósito que nos guia, se manifestando ao longo de toda a história, que é reconfortante. Mina diz que talvez sejamos os instrumentos do bem maior. Pode ser. Tentarei pensar como ela. Ainda não conversamos sobre o futuro. É melhor esperarmos para ver o professor e os outros após suas investigações. O dia está passando mais rápido do que pensei que um dia pudesse passar para mim. Já são 3 horas. Diário de Mina Harker. 5 de outubro, 5 horas da tarde. Nossa reunião para a apresentação de relatos presentes: Professor Van Helsing, Lord Goldman, Dr. Seward, Sr. Quincy Morris, Jonathan Harker, Mina Harker. O Dr. Van Helsing descreveu as medidas que tomaram durante o dia para descobrir em que navio e para onde o Conde Drácula fugira. Como sabia que ele queria voltar para a Transilvânia, tive a certeza de que teria que passar pela foz do Danúbio ou algum lugar no Mar Negro, já que foi por lá que veio. Tínhamos uma folha em branco à nossa frente. Omne ignotum pro magnifico. Assim, com os corações pesados, começamos a investigar que navios partiram para o Mar Negro ontem à noite. Estava em um veleiro, pois a Madame Mina mencionou velas sendo erguidas. Estes navios não são importantes o suficiente para aparecer na lista de navegação do jornal Times. Então fomos por sugestão de Lord Goldman para o Lloyd's, onde há registro de todos os veleiros, por menores que sejam. Lá descobrimos que só um navio que se dirigia para o Mar Negro com a maré alta é o Czarina Catarina, que partiu do cais do Little para Varna e de lá para outras localidades e subindo o Danúbio. Então, disse eu, é neste navio que está o conde. Assim, partimos para o cais do Little. E lá encontramos um homem em um escritório de madeira tão pequeno que o homem parecia maior do que ele. Perguntamos sobre a rota do Czarina Catarina. Ele falou vários palavrões e tinha a cara vermelha e a voz alta, mas era um bom camarada, mesmo assim. E quando Quincy deu-lhe algo de seu bolso, que crepitou quando enrolou e colocou em uma bolsinha escondida em suas roupas, ele se tornou um camarada ainda mais simpático e nosso humilde servo. Foi conosco e perguntou a muitos homens rudes e suados. Estes também ficaram mais simpáticos quando sua sede foi saciada. Falaram muito sobre droga e porcaria e outras coisas que não entendi, mas acho que sei o que significam. Ainda assim, nos disseram o que queríamos saber. Nos contaram que, na tarde passada, lá pelas 5 horas, chegou um homem apressado, um homem alto, magro e pálido, com o nariz aquilino e dentes extremamente brancos, e olhos que pareciam estar em chamas. Disseram que estava vestido todo de preto, só que usava um chapéu de palha que não combinava com ele, nem com o clima. Falaram que gastou muito dinheiro para descobrir rapidamente que navio zarpava para o Mar Negro e por onde passaria. Alguém o levou para o escritório e depois para o navio no qual não embarcou. E sim, parou no começo da prancha de embarque e pediu que o capitão viesse falar com ele. O capitão veio ao ser informado de que seria bem pago. E, apesar de xingar muito
logo de início, concordou com seus termos. E então o homem magro foi, e alguém disse a ele onde poderia contratar uma charrete e cavalos. Foi até lá e logo voltou, dirigindo ele mesmo uma carroça que carregava uma grande caixa. Esta ele mesmo descarregou, apesar de terem sido necessários vários homens para colocá-la no compartimento de carga do navio. Falou muito com o capitão sobre como e onde sua caixa deveria ser colocada, mas o capitão não gostou e o xingou em muitas línguas, dizendo que, se ele quisesse, poderia ir até lá para ver onde a caixa ficaria. Mas ele disse não, que não embarcaria ainda, pois tinha muito o que fazer. Naquele momento, o capitão disse a ele que era melhor se apressar, pois seu navio partiria antes de a maré mudar. Então, o homem magro sorriu e disse que, obviamente, o capitão deveria partir quando achasse melhor, mas que ficaria surpreso se partisse tão cedo. O capitão praguejou novamente, poliglota, e o homem magro fez uma reverência, agradeceu a ele e disse que aproveitaria sua gentileza embarcando no navio antes da partida. Finalmente, o capitão, mais vermelho do que nunca e em mais línguas ainda, disse a ele que não queria nenhum francês com droga e com porcaria em seu navio, que também tinha porcaria. Assim, após perguntar onde haveriam ali por perto um navio onde pudesse comprar formulários de navegação, partiu. Ninguém sabia para onde tinha ido, nem ligava para aquela droga, como disseram, pois tinham mais em que pensar. Novamente em porcaria, pois logo ficou aparente que o Czarina Catarina não zarparia como fora esperado. Uma névoa fina começou a vir do rio e cresceu, até que uma neblina densa engolfou o navio e tudo ao seu redor. O capitão praguejou poliglota, muito poliglota, cheio de droga e porcaria, mas não pôde fazer nada. A água subia cada vez mais e ele começou a ficar com medo de perder a maré completamente. Não estava de bom humor. Logo quando a maré subiu, o homem magro apareceu na prancha novamente e pediu para ver onde sua caixa fora colocada. O capitão respondeu que queria que ele e sua caixa, com muita droga e porcaria, estivessem no inferno. Mas o homem magro não se ofendeu e desceu com o contramestre, viu onde a caixa fora colocada, subiu e ficou parado de pé sobre o convés em meio à névoa. Deve ter saído sozinho, pois ninguém reparou nele. Na verdade, nem pensaram nele, pois logo a névoa começou a se dissipar e tudo ficou claro novamente. Nossos amigos sedentos e cujo linguajar incluíam muitas drogas e porcaria, riram enquanto contavam como o capitão xingou em mais línguas do que o normal. E estava ainda mais pitoresco ao descobrir, após perguntar a outros marinheiros que subiam e desciam o rio naquele momento, que poucos deles haviam visto qualquer névoa, exceto onde estava, ao redor do cais. Contudo, o navio partiu na maré vazante e, sem dúvida, pela manhã, já estava na foz do rio. Àquela altura, pelo que nos disseram, já estava em mar aberto. Assim, minha cara madame Nina, é por isso que precisamos descansar por um tempo, pois nosso inimigo está em alto mar, com a névoa sob seu comando, a caminho da foz do Danúbio. Navegar leva tempo. O barco nunca vai rápido. E, quando partirmos, seremos mais rápidos por terra e o encontraremos lá.
Nossa maior esperança é encontrá-lo quando estiver dentro da caixa, entre a aurora e o crepúsculo, pois então não poderá lutar e conseguiremos lidar com ele como devemos. Temos dias pela frente, durante os quais poderemos criar nosso plano. Sabemos tudo sobre aonde ele está indo, pois encontramos o proprietário do navio que nos mostrou as faturas e todos os documentos possíveis. A caixa que buscamos será desembarcada em Varna e entregue a um agente em Dodge-Hastings, que lá apresentará suas credenciais. Assim, nosso amigo mercante terá cumprido a sua parte. Ao perguntar se havia algo de errado para que ele pudesse telegrafar e fazer indagações em Varna, dissemos que não, pois o que precisa ser feito não é trabalho para a polícia ou a alfândega. Deve ser feito somente por nós e do nosso jeito. Quando o Dr. Van Helsing acabou de falar, perguntei se estava certo de que o conde permaneceria dentro do navio. Ele respondeu: temos a melhor prova disso, sua própria evidência durante o transe hipnótico de hoje de manhã. Perguntei novamente se seria mesmo necessário perseguirem o conde, pois tinha muito medo de Jonathan me deixar, e sei que ele certamente iria se os outros fossem. Ele respondeu com um entusiasmo crescente, com voz baixa de início. Conforme prosseguiu, contudo, foi ficando cada vez mais bravo e energético. Até que, no final, percebemos claramente uma parte daquela personalidade dominante que há tanto tempo o transformara em um mestre entre os homens. Sim, é necessário, absolutamente necessário, pelo seu próprio bem, em primeiro lugar, e depois pelo bem da humanidade. Este monstro já causou muitos males no escopo estreito onde ele se encontra, e durante o pouco tempo em que fora somente um corpo tateando no escuro, sem saber de nada. Já contei tudo aos outros. A senhora, minha cara Madame Mina, ficará sabendo pelo fonógrafo de meu amigo John, ou no registro de seu marido. Contei a eles que a saída do conde de sua própria terra estéril, estéril de pessoas, e sua vinda para uma nova terra, onde a vida humana abundante faz com que as pessoas pareçam uma plantação de milho, foi o resultado de um trabalho de séculos. Se outro morto-vivo como ele tentasse fazer o que ele fez, talvez nem todas as eras do planeta que já passaram ou que estão por vir poderiam ajudá-lo. Com ele, todas as forças ocultas, profundas e fortes da natureza trabalharam em conjunto, de alguma forma estupenda. O próprio lugar onde ele esteve vivo e morto-vivo durante todos esses séculos é cheio de coisas estranhas de natureza geológica, há cavernas profundas e fissuras que chegam até Deus sabe onde. Houve vulcões cujas bocas ainda soltam águas com propriedades estranhas e gases que matam ou rejuvenescem. Indubitavelmente, há algo de magnético ou elétrico em algumas dessas combinações de forças ocultas que trabalham em prol da vida física de alguma forma esquisita. E ele mesmo teve, logo de início, certas qualidades maravilhosas. Em tempos duros e bélicos, ele foi celebrado por ter nervos mais fortes, uma mente mais útil e um coração mais valente do que qualquer outro homem. Nele, algum princípio vital descobriu seu ápice de uma forma estranha. E, conforme seu corpo vai ficando mais forte, cresce e viceja, também cresce sua mente. Tudo isso sem aquele auxílio diabólico que, com certeza, tem, pois tem que ceder aos poderes que advêm e simbolizam o bem.
E agora é isso o que ele é para nós. Ele a infectou. Perdoe-me, minha querida, por ter que dizer isso, mas é pelo seu próprio bem que o digo. Ele a infectou de tal forma que, ainda que ele não faça mais nada, a senhora só precisa viver de sua antiga e amável maneira. E assim, com o tempo, a morte, que é o destino comum a todos os homens, e com a sanção de Deus, a transformará na mesma coisa que ele. Isso não pode acontecer. Juramos todos juntos que não acontecerá. Portanto, somos ministros da vontade do próprio Deus. Que o mundo e as pessoas pelas quais seu filho morreu não sejam tomados por monstros cuja própria existência o difama. Ele já nos permitiu resgatar uma alma e partiremos como os antigos cavalheiros da cruz, resgatar outras. Como eles, viajaremos na direção da aurora e, como eles, se morrermos, morreremos por uma boa causa. Ele pausou. Então falei: mas o conde não estará pronto para tal ataque, já que foi expulso da Inglaterra, não o evitará, como um tigre faz com o vilarejo onde foi caçado? Ahá, respondeu, seu símile do tigre é bom, o adotarei. O comedor de pessoas, como chamam na Índia, o tigre que experimentou o sangue de uma pessoa, não se importa com as outras presas, e sim perambula até que a encontra. Isto que caçamos de nosso vilarejo também é um tigre, um comedor de pessoas, e ele nunca deixa de caçar. Não, sua personalidade não é do tipo que se retira e fica longe. Durante a vida, sua vida de verdade, ele cruzou a fronteira com a Turquia e atacou seu inimigo em seu próprio terreno. Foi rechaçado, mas ficou longe? Não. Voltou de novo e de novo e de novo. Veja só sua persistência e resistência. Com sua mente infantil, ele concebeu a ideia de vir para uma grande cidade há tempos. O que ele fez? Descobriu o lugar dentre todos os do mundo que lhe seria mais promissor. Então, começou a preparar-se deliberadamente para a tarefa. Descobriu que sua paciência faz, junto com sua força, parte de seus poderes. Estudou novos idiomas, aprendeu sobre os novos costumes sociais, o novo ambiente dos assuntos antigos, a política, a lei, as finanças, a ciência, os hábitos de uma nova terra e de um novo povo que surgiu depois dele. O vislumbre que teve só aguçou seu apetite e aumentou seu desejo. Na verdade, ajudou a amadurecer sua mente, pois isso provou para ele quão certo ele estivera em suas primeiras suposições. Fez tudo isso sozinho, completamente sozinho, de uma tumba em ruínas, em uma terra esquecida. O que mais não poderá fazer quando o resto do mundo pensante estiver aberto para ele? Ele, que ri da morte, como sabemos, que floresce em meio a doenças que arrastam povos inteiros. Oh, se ele houvesse vindo de Deus e não do demônio, que força para o bem ele não poderia ser neste nosso velho mundo. Mas fizemos uma promessa de libertar o mundo. Nosso trabalho deverá ser feito em silêncio e todos os nossos esforços em segredo. Pois, nesta era do esclarecimento, quando os homens não acreditem nem no que vem, as dúvidas dos sábios seriam sua maior força. Seriam, ao mesmo tempo, sua espada e sua armadura, e suas armas para nos destruir. Nós, seus inimigos, que estamos dispostos a arriscar até mesmo nossas próprias almas pelos nossos entes queridos, pelo bem da humanidade e pela honra e glória
de Deus. Após uma discussão geral, ficou decidido que, naquela noite, nada seria estabelecido definitivamente, que todos dormiríamos para digerir os fatos e tentaríamos pensar nas conclusões adequadas. Amanhã, na mesa do café, nos reencontraremos e, após informarmos uns aos outros sobre nossas conclusões, determinaremos um modo de ação definitivo. Tive uma maravilhosa sensação de paz e descanso esta noite. É como se alguma presença ameaçadora houvesse sido removida, talvez. Minha suposição não foi concluída, não poderia ter sido, pois enxerguei no espelho a marca vermelha em minha testa e soube que continuava impura. Diário do Dr. Seward, 5 de outubro. Todos levantamos cedo e acho que o sono fez muito bem a todos. Quando nos encontramos para o café, logo cedo, havia uma alegria generalizada, maior do que qualquer um de nós esperava sentir novamente. É mesmo maravilhoso quanta resiliência tem a natureza humana. Basta qualquer obstrução, não importa qual, ser removida de qualquer jeito, até mesmo pela morte, e voamos de volta para os primeiros princípios da esperança e da felicidade. Até a senhora Harker parece esquecer seus problemas por vários minutos, e só de vez em quando algo a faz lembrar, que ela pensa sobre sua terrível cicatriz. Nos encontraremos aqui em meu escritório dentro de meia hora e decidiremos como agir. Vejo só uma dificuldade imediata que percebo por instinto, ao invés de racionalidade. Todos teremos que falar francamente, mas, mesmo assim, temo que a senhora Harker seja impedida de falar por algum motivo misterioso. Sei que ela tira suas próprias conclusões e, depois de tudo o que aconteceu, consigo imaginar quão brilhantes e verdadeiras essas sejam. Mas ela não as fala em voz alta ou não consegue falar. Mencionei isso a Van Helsing, e eu e ele conversaremos quando estivermos sozinhos. Suponho que seja aquele horrível veneno que entrou em suas veias que está começando a funcionar. O conde teve seus próprios objetivos quando deu a ela o que Van Helsing chamou de batismo de sangue do vampiro. Bom, pode haver um veneno que seja destilado de coisas boas. Em uma época onde a existência da ptomania é um mistério, não podemos duvidar de nada. De uma coisa eu sei: se meus instintos estiverem certos em relação aos silêncios da pobre senhora Harker, teremos uma terrível dificuldade, um perigo desconhecido na tarefa à nossa frente. O mesmo poder que a faz ficar calada pode forçá-la a falar. Não ouso pensar mais sobre isso, pois senão desonraria em meus pensamentos uma nobre mulher. Van Helsing virá para meu escritório um pouco antes dos outros. Tentarei falar do assunto com ele. Mais tarde, quando o professor entrou, discutimos o estado das coisas. Pude perceber que tinha algo em sua mente que queria me dizer, mas sentia alguma hesitação quanto a começar o assunto. Após tergiversar um pouco, disse de repente: Meu amigo John, há algo que precisamos discutir sozinhos, pelo menos logo de início. Depois poderemos ter que confessar para os outros. Naquele ponto parou de falar, de modo que esperei. Prosseguiu. A Madame Mina, nossa pobre e querida Madame Mina, está mudando. Um arrepio passou pelo meu corpo ao ouvir meus piores medos endossados de tal forma. Van Helsing continuou. Com a triste experiência da senhorita Lucy, precisamos, desta vez, estar alertas antes que as coisas cheguem longe demais.
Nossa tarefa agora está, na verdade, mais difícil do que nunca. E este novo problema faz com que cada hora seja crucial. Consigo ver as características do vampiro aparecendo no rosto dela. Por ora, estão extremamente fracas, mas podem ser vistas se tivermos olhos para notar sem preconceito. Seus dentes estão um pouco mais afiados e, às vezes, seu olhar está mais duro. Mas isso não é tudo. Agora ela fica frequentemente em silêncio, assim como fazia a senhorita Lucy. Não disse nada, nem mesmo quando escreveu o que quis que ficássemos sabendo mais tarde. Agora, este é meu medo. Se ela conseguir, com nosso transe hipnótico, nos dizer o que o conde vê e escuta, não é verdade que ele, que a hipnotizou primeiro, que bebeu o sangue dela e a fez beber o dele, não conseguiria, se quiser, forçar a mente dela a divulgar a ele o que ela sabe? Aqueci com a cabeça e ele continuou. Então, o que precisamos fazer é impedir que isso aconteça. Precisamos mantê-la ignorante de nossas intenções para que não possa contar o que não sabe. É uma tarefa dolorosa, tão dolorosa que parte meu coração só de pensar, mas precisa ser feita. Quando nos encontrarmos hoje, devo dizer a ela que, por um motivo que não mencionaremos, ela não poderá mais fazer parte de nosso conselho, e sim será apenas protegida por nós. Ele enxugou a testa, que fora tomada por uma perspiração profusa, ao pensar na dor que teria que causar à pobre alma que já fora tão atormentada. Eu sabia que o confortaria ligeiramente se eu dissesse que chegara à mesma conclusão, pois, de qualquer forma, acabaria com a dor da dúvida. Assim contei-lhe, e o efeito foi o que esperava. Está chegando a hora de nossa reunião geral. Van Helsing saiu para se preparar para ela e para o papel doloroso que terá que desempenhar nela. Acho, na verdade, que o que deseja é poder rezar sozinho. Mais tarde, logo no início de nossa reunião, eu e Van Helsing tivemos um grande alívio. A senhora Harker mandara uma mensagem através de seu marido dizendo que não se juntaria a nós naquele momento, pois achava que seria melhor podermos discutir livremente nossos movimentos sem sua presença para nos coibir. O professor e eu nos entreolhamos e, de alguma forma, ambos parecemos aliviados. De minha parte, achei que, se a senhora Harker percebesse o perigo por si mesma, muitas dores e muitos perigos seriam evitados. Sob as circunstâncias, concordamos, através de olhares de indagação e de resposta, com o dedo aos lábios, manter nossas suspeitas em silêncio até que pudéssemos discutir a sós novamente. Nos lançamos imediatamente ao nosso plano de campanha. Van Helsing colocou os fatos básicos à nossa frente primeiro. O Czarina Catarina saiu do Tamisa ontem de manhã. Se viajar na maior velocidade que já alcançou, levará pelo menos 3 semanas para chegar em Varna. Mas podemos viajar por terra para o mesmo lugar em 3 dias. Agora, se imaginarmos que a viagem de navio demore 2 dias a menos, devido às influências climáticas que sabemos que o conde pode exercer, e se concedermos um dia e uma noite inteiro para quaisquer atrasos que possam acontecer conosco, teremos uma margem de quase 2 semanas. Assim, para nos assegurarmos, precisamos partir no máximo no dia 17. Então, estaremos de qualquer forma um dia antes de o navio chegar e poderemos fazer os preparativos necessários. É claro que iremos todos armados contra coisas malignas espirituais e físicas.
Naquele momento, Quincy Morris acrescentou: Entendo que o conde vem de uma região cheia de lobos e pode chegar lá antes de nós. Proponho que acrescentemos espingardas Winchester a nosso armamento. Tenho uma espécie de fé na Winchester quando há qualquer tipo de problema. Lembra, Art, quando estávamos sendo perseguidos pela matilha em Tobolsk? O que não teríamos feito naquele momento por um repetidor para cada um? Que bom, disse Van Helsing. Levaremos espingardas Winchester. Quincy é sensato o tempo todo, mas ainda mais quando se trata de caçadas. Metáforas sendo mais desonrosas para a ciência do que lobos são perigosos para o homem. Enquanto isso, não podemos fazer mais nada aqui. E, já que imagino que nenhum de nós conhece Varna, por que não irmos para lá mais cedo? Será uma espera tão longa lá quanto aqui. Podemos nos aprontar hoje e amanhã. E então, se tudo der certo, nós 4 poderemos iniciar nossa jornada. Nós 4? Perguntou Harker, olhando de um para o outro. É claro, respondeu o professor rapidamente. Você deve ficar aqui para cuidar de sua amável esposa. Harker ficou em silêncio por um tempo e então disse em voz grave: Vamos falar sobre isso pela manhã. Quero consultar Mina. Imaginei que aquele fosse o momento ideal para Van Helsing avisar a ele que não deveria contar nossos planos para ela. Mas ele não fez nada. Lancei-lhe um olhar significativo e tossi. Em resposta, ele levou o dedo aos lábios e virou-se de costas. Diário de Jonathan Harker, 5 de outubro à tarde. Por algum tempo depois de nossa reunião de hoje de manhã, não consegui pensar. As novas etapas estão deixando minha cabeça atordoada de tal forma que não há espaço para pensamento ativo. A determinação de Mina de não tomar parte em qualquer discussão me fez pensar, e como não pude discutir o assunto com ela, só posso adivinhar. Estou tão distante de uma solução agora quanto antes. O modo como os outros aceitaram sua decisão também me deixou perplexo. Da última vez que discutimos esta questão, concordamos que não esconderíamos mais nada uns dos outros. Mina está dormindo, agora calma e docemente, como uma criança. Seus lábios estão curvados e seu rosto brilha de contentamento. Graças a Deus, ela ainda pode ter estes momentos. Mais tarde, tudo está muito estranho. Fiquei ali sentado, observando o sono feliz de Mina, e cheguei tão perto de me sentir feliz quanto imagino que seja possível. Conforme a noite caía e a terra se recobria das sombras da descida do sol, o silêncio no quarto foi se tornando cada vez mais solene. Repentinamente, Mina abriu os olhos e encarou-me com ternura. Disse: Jonathan, quero que me prometa uma coisa, por sua palavra de honra, uma promessa feita a mim, mas de forma sagrada e aos ouvidos de Deus, que não deve ser descumprida, ainda que eu caia de joelhos e implore com lágrimas nos olhos. Depressa, precisa me prometer imediatamente. Mina, respondi, uma promessa dessas não posso fazer imediatamente. Posso não ter o direito de fazê-la. Mas, querido, disse com uma intensidade tão espiritual que seus olhos brilhavam como estrelas. Sou eu que estou pedindo, e não é por mim mesma. Pode perguntar ao Dr. Van Helsing se não estou certa. Se ele discordar, pode fazer o que quiser. Não, digo mais. Se vocês todos concordarem, mais tarde você estará liberado da promessa. Prometo, respondi. E, por um momento, ela ficou extremamente feliz, apesar de eu estar impedido de sentir qualquer felicidade por ela, devido à marca vermelha em sua testa. Ela disse:
Prometa-me que não me contará nada sobre os planos feitos para o ataque ao conde, nem através de palavras, nem por inferências ou implicações em momento algum, enquanto isto permanecer em mim, disse solenemente, apontando para a marca. Vi que estava falando sério e respondi em tom sério: prometo. E, enquanto o dizia, senti que, daquele instante em diante, uma porta se fechará entre nós. Mais tarde, à meia-noite, Mina passou a noite toda animada e alegre, tão animada que todos os outros pareceram ser encorajados, como se houvessem sido infectados por sua alegria. Em decorrência disso, até mesmo eu me senti como se as sombras que pesam sobre nós tivessem sido expulsas. Todos fomos para a cama cedo. Mina está dormindo como uma criança. É maravilhoso o fato de ainda conseguir dormir em meio a seus terríveis problemas. Agradeço a Deus por isso, pois pelo menos consegue esquecer de suas preocupações. Talvez seu exemplo possa me afetar, como sua alegria o fez esta noite. Tentarei. O que não faria por um sonho sem sonhos? 6 de outubro, manhã. Outra surpresa. Mina me acordou cedo, mais ou menos no mesmo horário de ontem, e pediu-me que chamasse o Dr. Van Helsing. Pensei que fosse para outro hipnotismo e, sem questionar, fui até o professor. Ficou claro que ele esperava tal chamado, pois encontrei-o vestido em seu quarto. A porta estava entreaberta, então pude ouvir a porta de nosso quarto se abrir. Ele veio imediatamente. Enquanto entrava no quarto, perguntou a Mina se os outros poderiam vir também. Não, disse ela simplesmente. Não será necessário. O senhor pode contar a eles. Preciso ir com você em sua jornada. O Dr. Van Helsing ficou tão perplexo quanto eu. Após uma pausa de alguns segundos, perguntou: Mas por quê? Precisam me levar junto. Estarei mais segura com vocês e vocês estarão mais seguros também. Mas por que, Madame Mina? A senhora sabe que sua segurança é nosso dever mais solene. Estamos indo em direção a um perigo ao qual a senhora é ou pode ser mais vulnerável do que qualquer um de nós, devido às circunstâncias ou coisas que aconteceram, interrompeu-se embaraçado. Enquanto ela respondia, levantou um dedo e apontou para a testa. Eu sei, é por isso que preciso ir. Agora, enquanto o sol está brilhando, posso falar com o senhor. Pode ser que não consiga de novo. Sei que, quando o conde me ordenar, terei que ir até ele. Sei que, se ele ordenar que eu vá em segredo, precisarei usar artimanhas, qualquer ardil para enganar, até mesmo Jonathan. Deus foi testemunha do olhar que ela me lançou enquanto falava. E, se houver mesmo um anjo que mantém os registros celestiais, o olhar dela ficou anotado em sua honra eterna. Tudo o que pude fazer foi agarrar sua mão. Não conseguia falar. Minhas emoções eram fortes demais, até mesmo para o alívio das lágrimas. Ela prosseguiu. Vocês, homens, são corajosos e fortes. Sua força está nos números, pois podem desafiar o que destruiria a resiliência humana daquele que tivesse que resistir sozinho. Além disso, posso ser útil, já que o Senhor poderá me hipnotizar e assim descobrir aquilo que nem eu mesma sei. O Dr. Van Helsing disse muito seriamente: Madame Mina, a senhora é, como sempre, muito sábia. Irá conosco, e juntos faremos o que partimos para alcançar. Ao terminar de falar, o longo período de silêncio de Mina me fez olhar para ela. Recostara-se no travesseiro, adormecida. Não acordou, nem mesmo quando abri a cortina e deixei a luz do sol entrar, banhando o quarto. Van Helsing fez um gesto pedindo que o seguisse em silêncio.
Fomos para seu quarto e dentro de 1 minuto Lord Godalming, Dr. Seward e o Sr. Morris estavam conosco. Contou a eles o que Mina dissera e acrescentou: pela manhã partiremos para Varna. Agora temos que lidar com um novo fator, Madame Mina. Ah, mas a alma dela é verdadeira. É agonizante para ela contar-nos tanto quanto contou, mas fez a coisa certa e fomos avisados a tempo. Não podemos perder nenhuma chance e, em Varna, precisaremos estar prontos para agir no instante em que o navio chegar. O que faremos exatamente? Perguntou o Sr. Morris laconicamente. O professor fez uma pausa antes de responder. Primeiro entraremos naquele navio. Então, quando houvermos identificado a caixa, colocaremos um ramo de rosa selvagem nela. O amarraremos na caixa, pois quando estiver nela, ninguém poderá sair. Pelo menos é o que diz a superstição. E precisamos de início confiar na superstição, pois era antigamente a fé dos homens. E ainda tem suas raízes na fé. Então, quando ninguém estiver perto para nos ver, abriremos a caixa e tudo ficará bem. Não esperarei oportunidade nenhuma, disse Morris. Quando vir a caixa, a abrirei e destruirei o monstro, ainda que haja 1000 homens me observando, e que eu seja morto por isso no momento seguinte. Agarrei a mão dele instintivamente e percebi que era firme como um pedaço de aço. Acho que ele entendeu meu olhar. Espero que tenha entendido. Bom garoto, disse Dr. Van Helsing. Garoto corajoso. Quincy é um homem de verdade. Que Deus o abençoe por isso. Minha criança, acredite, nenhum de nós ficará para trás ou hesitará por medo. Só estou dizendo o que podemos fazer, o que devemos fazer. Mas, realmente, não podemos dizer o que faremos de verdade. Tantas coisas podem acontecer, e seus caminhos e resultados são tão variados que até o momento não podemos dizer. Todos estaremos armados de todas as formas, e quando chegar o momento final, nossos esforços não falharão. Agora, vamos usar o dia de hoje para colocarmos nossos assuntos em ordem. Vamos concluir todas as coisas relativas a nossos entes queridos ou aqueles que dependem de nós, pois nenhum de nós sabe o que, quando ou como será o final. Quanto a mim, meus próprios assuntos são regulares. E, como não tenho mais nada a fazer, irei fazer os preparativos para a viagem. Terei todas as passagens e outras coisas para a nossa jornada. Não havia mais nada a ser dito, de forma que partimos. Agora resolverei todos os meus assuntos terrenos e me prepararei para o que quer que aconteça. Mais tarde, está tudo pronto. Meu testamento foi feito e está concluído. Mina, se sobreviver, é minha única herdeira. Se assim não acontecer, os outros que foram tão bons conosco ficarão com o que sobrar. O crepúsculo se aproxima. A inquietação de Mina me chama a atenção. Estou certo de que tem alguma coisa em mente, que o momento exato do crepúsculo revelará. Estas ocasiões estão se tornando momentos angustiantes para nós, pois cada nascer e pôr do sol traz algum perigo novo, alguma nova dor, que pode, contudo, pela vontade de Deus, ser o meio para um bom fim. Escrevo todas essas coisas no diário, pois minha amada não as pode ouvir agora. Mas, se tiver a oportunidade de lê-las no futuro, estarão prontas. Ela está me chamando.